Pessoal, tô de volta, Canal Brasil Notícias, 20 de junho de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Gilmar Mendes foi participar de uma reunião. Nessa reunião tinha lá um general e parece que o Gilmar Mendes acabou ouvindo o que não queria ouvir, né? Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador e vamos lá. Gente, o nome do general aqui é P-U-J... Para ser sincero, eu não sei como pronunciar o nome dele aqui, né? Eu vou soletrar aqui, mas é P-U-J-O-L, né? Não sei se é Pujol, se tem alguma acentuação, alguma forma de... Mas enfim, vamos ao que interessa aqui. Vou falar Pujol, né? Porque é como está escrita. Está escrito, vamos lá. Gilmar leva descompostura de General Pujol. Não sei falar o nome dele, vai como está escrito. O ministro Gilmar Mendes ouviu o que não queria recentemente em reunião com o general Edson Pujol, comandante do Exército Brasileiro. Tomou uma dura. O próprio magistrado revelou o acontecido a interlocutores. Disse que Pujol se alinhou à interpretação da caserna de que o judiciário tem extrapolado em suas funções. É só ele, só o Gilmar que acha que não. Na realidade, mesmo entre os militares considerados mais institucionais e avessos ao mundo político, como o comandante do Exército, não foram bem assimiladas as decisões de Alexandre de Moraes, como a que vetou o nome de Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. De qualquer forma, a ordem judicial que mais impressionou os fardados, no entanto, foi a decisão do STF que impediu o presidente de decidir sobre políticas relacionadas ao novo coronavírus. Essa foi um absurdo. Assim, uma coisa parece certa: o descontentamento com o STF no âmbito das Forças Armadas é generalizada. E eu estou falando aqui de generais ativos, tá? Porque geralmente as entidades que a gente tem ouvido falar, as cartas abertas de apoio a Bolsonaro, são de generais da reserva. Aqui no caso nós estamos falando de generais comandantes da ativa. Gilmar já foi avisado, né? Enfim. Rapaz, eu vou ler essa matéria aqui pra vocês que eu encontrei, tá? A matéria já acabou aqui, mas sempre tem uns títulos aqui. Gente, a próxima matéria vai ser essa aqui. Se liga aí, ó. Mandetta comenta sobre possível chapa com Moro em 2022. Vai que rola. Não, ó, você quer saber sobre essa informação? Fica aí que daqui a pouco, quando a gente terminar essa matéria que eu tô, vai ser a próxima, gente, que eu vou trazer. Cara, é inacreditável, mano. Não, essa foi boa. Deixa eu deixar aqui já no cantinho certo aqui. Cadê? Aqui, Mandetta comenta sobre possível chapa com Moro em Eu vou ficar quieto, fica quieto, depois eu comento sobre você, cara, essa foi boa, eu nem tinha visto esse título aqui, mas daqui a pouco eu vou trazer. Bom, gente, é o seguinte, veja só, o que é que muda aqui? Algumas pessoas falam assim, chega de recadinho, não sei o que, as Forças Armadas, não sei, essas entidades são da... O que muda aqui? Primeiro, nós estamos falando de um general que é comandante do Exército, da ativa, e isso já muda um pouco a figura, né? Até então a gente tem visto poucos generais da ativa ou poucos militares da ativa demonstrarem alguma postura em relação ao que está acontecendo no país. Tudo que a gente tem visto, né, geralmente são militares da reserva. Esses dias nós tivemos a manifestação da aeronáutica, né, de generais da aeronáutica e agentes da aeronáutica que também são da ativa. Então, uma coisa que a gente tem que observar é que está aumentando o número de militares na ativa que estão tomando uma postura relacionada às ações do STF. E é aí que está o X da questão. Um ponto que a gente precisa entender é o seguinte, gente, olha, querendo ou não, dentro das Forças Armadas existem pessoas de direita e de esquerda. O que é que muda nessa jogada? Nenhum general chega a ser general por escolha de algum político, como por exemplo um ministro do STF. Assim, só para dar um exemplo, assim, sabe? Tipo, assim, só... Não.
Você não é advogado do PCC hoje e amanhã você é ministro do STF. Lá não funciona assim. Para você ser um general, você tem que seguir carreira. Você tem que merecer aquilo. Lá, o Exército, ele trabalha com a meritocracia. Então, primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Segundo, tem pessoas de direita e tem pessoas de esquerda. O que muda lá dentro em relação à questão de direita e esquerda, que tem aqui fora, é que mesmo as pessoas de esquerda lá dentro, a visão deles não é a mesma visão de esquerda aqui fora. Eles têm algumas coisas em comum, tem várias coisas em comum com a esquerda aqui fora. Só que, por serem militares, por serem pessoas treinadas, e mais importante, por serem pessoas estudadas, você não vê nenhum general analfabeto. Para o cara ser general, geralmente o cara fala várias línguas, o cara conhece, tem um vasto conhecimento intelectual, enfim. Então, os caras têm, de uma certa forma, eu vou usar a palavra, uma certa alfabetização da lógica. Coisa que nós não vemos aqui fora. A esquerda cria uma ideologia e muitas pessoas são levadas por essa ideologia. Não acontece isso dentro das Forças Armadas. Existem pessoas dentro das Forças Armadas que têm um pensamento de esquerda, que defendem uma ideia de esquerda, mas têm uma certa coerência no seu pensamento. Não vão ao extremismo, como a gente vê a esquerda aqui fora. A esquerda aqui fora, como é que ela age? Seu filho é dessa, seu... Mas é liberdade de expressão. Xingue eles que aí muda, aí já é ofensa. Né? 2 pesos, 2 medidas. Criticam o que é democrático e o ato deles, violento, se torna democrático. Né? Nesse caso do... Não acontece assim. Não acontece assim. Né? Dentro do Exército eles têm uma certa, um pouco os pés no chão, né? Até pela questão da cadeia, da formação militar, né? A formação militar, ela requer o quê? Ela requer uma disciplina, né? Ela requer uma conduta. Tudo isso conta para você subir de patente, para você, né, se dar bem dentro, seguir uma carreira dentro do Exército, receber uma promoção, enfim. Conta muita coisa, desde o seu sapato, desde a bota engraxada até o seu comprometimento em dar a vida pelo país. Tudo isso conta dentro do Exército. Coisa que não acontece também aqui fora, né? Infelizmente, aqui fora, qualquer Zé Mané, a esquerda, quanto mais Zé Mané, mais a esquerda gosta. Põe lá, é bucha de canhão, buf, e solta, né? Então, muitos são levados aí nessa... Enfim. E o que acontece? Isso, de uma certa forma, é bom e não é bom. Porém, pende mais para o bom. Por que pende mais para o bom? Pende mais para o bom porque dentro das Forças Armadas, mesmo as pessoas que estão de esquerdas lá dentro, elas têm um bom senso. Elas têm um bom senso. E acabam enxergando muitas vezes aquilo que os esquerdistas ou doentes esquerdopatas aqui fora fingem não enxergar. Como, por exemplo, a questão da ação do STF. Aqueles defensores que pegam os microfones e gritavam aos 4 ventos sobre a liberdade de classes, sobre a liberdade de expressão, sobre lutar pelo direito à imprensa, sobre lutar por direitos disso, por direitos daquilo. Prestem atenção que nesse momento de ação do STF, todos eles, o microfone está lá. Agora eles, ó, perna pra que te quero. Vazaram, sumiram, tudinho. Não ficaram nenhum. Né? Por quê? Porque são apenas defensores de palavras, diferente da ação do Exército. Né? As pessoas que estão no Exército, elas têm comprometimento com a causa. E um outro ponto importante chave, é que dentro do Exército não prevalece opiniões, prevalece regras. Lá você vive em cima, a sua vida é em cima de regras, né? Não é uma anarquia, e sim uma hierarquia. Se segue ordem, se obedece. Então hoje, esses militares, de uma certa maneira, podem talvez não apoiar o presidente Bolsonaro, podem até muitas vezes, né, enfim, podem até obedecer porque hierarquicamente o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. No entanto, eles estão percebendo o que está acontecendo, as ações do STF.
as ações da esquerda. Querendo ou não, gente, o nosso exército brasileiro, ele tem um diferencial. Sendo pessoas de esquerda ou de direita que estão lá, o nosso exército brasileiro, ele preserva primeiramente a democracia e o povo em si. E eu vou provar isso para vocês agora. Presta atenção. Nós temos dois casos que representam justamente os dois lados da moeda. Você tem de um lado a Venezuela. A Venezuela, todo mundo sabe que Maduro, na eleição que ele ganhou, fraudada, nós tivemos em algumas cidades lá da Venezuela, as urnas computaram mais pessoas votantes do que habitantes. Né? Uns negócios meio esquisitos. Tivemos também partidos sendo obrigados a fechar. Tivemos candidatos concorrentes de Maduro sendo presos, outros exilados. Isso não é democracia. Isso não é um pleito democrático. Né? Enfim. Depois, quando o Maduro tomou posse, e aí veio o Guaidó junto com o povo, preste atenção, a maioria da população venezuelana foi contra Maduro. O que aconteceu? O Nicolás Maduro, o que ele fez? Ele chamou o exército e o exército obedeceu. Por que o exército obedeceu Nicolás Maduro? Simples, porque o exército de lá vem sendo aparelhado desde a época de Hugo Chávez. O sistema do exército lá foi preparado. O nosso exército, e o Lula chega a falar duas coisas, né? Duas coisas que Lula reclama, e isso tem na internet para você assistir, a questão da regulamentação da imprensa, que eles não conseguiram, né? E a questão que eles não conseguiram minar o exército. Lula mesmo fala sobre isso. Né? Que infelizmente para eles o exército não foi minado, eles não conseguiram minar. Tem pessoas de esquerda lá dentro, mas por causa daquilo que eu já falei, da formação, da conduta, impede que eles sejam autoritários ou arbitrários como a esquerda aqui fora é. E aí lá na Venezuela já foi acontecendo diferente, eles conseguiram minar, eles conseguiram mexer os pauzinhos lá, e generais, soldados, né? É tanto que depois que quando Maduro chama o exército vai para cima da população, coisa que o exército é para proteger. No caso lá da Venezuela, o exército foi para cima. O que aconteceu? Muitos soldados, muitos militares venezuelanos desertaram, vazaram. Agora, isso é a prova de um exército aparelhado. Agora vamos para um outro exército, o da Bolívia. Quando Evo Morales se na última agora, tentou dar o golpe na Bolívia, né, após a eleição, o que aconteceu? Ele chamou o exército para si. Mas qual foi a postura do exército? Foi contrária, o exército ficou ao lado do povo. O exército da Bolívia não comprou a briga. Por quê? Porque Evo Morales não aparelhou o sistema do exército. E aí ele dançou. É a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. Nós temos um exército que tem os dois lados da moeda, porém a formação militar ainda está prevalecendo. Então o exército ele ainda está, né, debaixo da voz do presidente da República. Né? Ele ainda está obedecendo ao presidente. Então o que eu quero passar para vocês é o seguinte, é que aos poucos até a ala esquerdista do exército está começando a perceber os excessos do STF, né? E isso é uma vantagem para o presidente, né? Nós já temos aí alguns setores das FFAs demonstrando apoio ao presidente. Alguém pode falar, e por que eles não fazem nada? Porque o presidente precisa mandar eles fazerem. Eles não podem simplesmente declarar guerra contra o STF. O exército não pode fazer isso. A gente fala assim, porque os generais são covardes, não fazem nada. Você quer que o general faça o quê? Me diga. Se o presidente da República não deu ordem. Mas então o presidente é quem é o covarde. Peraí, o presidente é o covarde ou ele é o cara que está segurando as pontas para cumprir com o mandato dele e cumprir com o que foi lhe conferido, que foi o voto nas urnas? Então eu vejo por esse ponto de vista. O exército obedece ao presidente. O presidente não mandou nada. O exército se mantém no canto dele.
O presidente não mandou nada, não é porque é covarde ou porque tem medo. Pelo contrário, eu acho que ele tem sido muito corajoso a encarar a briga do jeito que ele tem encarado. Bolsonaro, ele tem literalmente abraçado a causa, tem colocado a cara para apanhar ali, né? E eu acho muito interessante, eu vejo como um ponto positivo ele ainda não ter acionado o artigo 142, porque demonstra que ele não quer dar um golpe e, mais do que isso, demonstra que ele quer lutar pela democracia, com a democracia, mesmo que para isso ele tenha que apanhar um bocado. Né, como estratégia, isso está fazendo com que os cara pálidas apareçam aí, né? A turma da pilantragem que andavam se escondendo estão desesperados porque nem conseguem derrubar ele, não conseguem tirar, não enfraquecem o presidente, podem até impedir ele de fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. No entanto, o cara continua lá para azar deles. Ou seja, pô, enquanto o presidente estiver enquanto o Bolsonaro estiver lá, na presidência, né? Nem que seja só de braço, para eles vai ser um incômodo. Né? Para eles vai ser um incômodo. Isso está levando eles à loucura. Por isso que a gente está vendo aí Lula chamando o povo né? Por isso que a gente está vendo aí os antifas, né? Sendo os black blocs, sendo a massa de manobra da esquerda. Né? O desespero deles. Nós estamos vendo o STF, que foi totalmente aparelhado pela esquerda. Também, você vê que o STF ele literalmente já soltou a franca, como diz o ditado, já debandou mesmo. Né? Já demonstrou que as ações deles é desesperadas para defendê-los mesmo, porque eles estão vendo que a casa caiu. Ou seja, se você parar para prestar atenção todo o contexto, o que parece uma vitória da esquerda, não é uma vitória da esquerda. O que parece ser uma fraqueza de Bolsonaro não é uma fraqueza de Bolsonaro, porque essa aparente fraqueza de Bolsonaro está revelando desespero ou está estimulando o desespero da esquerda. Então você tem parlamentares que não faz nada a não ser entrar com ações no STF, você tem ministros do STF que não faz outra coisa a não ser perseguir pessoas da direita, tentar calar a boca de humorista, tentar quebrar sigilo bancário de parlamentares rasgando a Constituição, validando inquéritos que literalmente são uma afronta à Constituição. Então tudo isso vai aparecendo. E isso é o que está, de uma certa forma, criando uma situação que prejudica ao próprio sistema da esquerda. Aparentemente você tem a impressão de um Bolsonaro fraco, mas se você parar para olhar, desde que Bolsonaro assumiu, quantas pessoas já subiram, já caíram, já deram uma de santinho e já estão aparecendo o rabinho do diabo lá, você vai falar, cara, peraí, Bolsonaro não está sendo fraco, ele está sendo esperto. Ele, ao invés de combater um inimigo que o Brasil não conhecia, ele está expondo esse inimigo para o Brasil conhecê-lo primeiro. E aí que está a questão. Conhecer o inimigo. Né? Então tá aí, gente. Né? Gilmar Mendes toma uma dura do general comandante do Exército. Né? A ala de esquerda do Exército já começa a demonstrar que parece que não está gostando muito da coisa não, né? Do STF. Fui, gente.